Pois não. Senhor presidente, com procuração nos autos, pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, recorrente, peço o uso da palavra. Pois não, pelo tempo regimental. Recorrente, recorrido. Senhor presidente, senhores ministros, estamos diante de um caso muito interessante, extremamente relevante, que não se trata de um trabalhador comum. Estamos falando de um atleta profissional, que existe, que é regido por uma legislação própria e que tem uma vida completamente diferente de um trabalhador comum. Em relação à inexistência da unicidade contratual, o voto do eminente ministro Amaury Rodrigues Pinto Júnior deve ser mantido, tem que ser mantido, porque está em consonância com a iterativa e notória jurisprudência desse tribunal. Isso porque o artigo 30 da Lei Pelé, a Lei 9.615 de 1998, vigente nesse tópico, que vige até hoje, apesar das críticas, mas nesse tópico, em relação ao contrato de trabalho do atleta, dispõe, no seu artigo 30, que o contrato de trabalho do atleta, ele obrigatoriamente, ele vai ser por escrito e por tempo determinado. Eu vou ser muito breve, porque essa é uma questão já pacificada há quase uma década aqui no tribunal. A partir do momento que você tem a obrigatoriedade de um contrato a termo com início e fim, com período mínimo de 3 meses e período máximo de 5 anos, no término de cada contrato, é ali que se inicia o marco inicial da prescrição. Mesmo se no dia seguinte ele assinar com esse mesmo clube. Basta ver a vida pregressa do atleta, hoje treinador, do Rogério Ceni. Ele ficou 30 anos jogando para o São Paulo, sempre com contratos sucessivos, sem um único dia ali de intervalo, mas contratos autônomos, independentes. Isso é o que diz a doutrina, é o que diz o artigo 30 da Lei Pelé. E, se quiser aplicar, até subsidiariamente, nem precisava, mas o artigo 451 e 453 da CLT. Portanto, é um profissional diferenciado, não é um trabalhador comum. E só para concluir essa questão, esse tema foi pacificado no ano de 2016 pela SDI1, num caso muito interessante envolvendo o atleta Marquinhos Paraná e o Cruzeiro. Havia uma divergência grande entre as turmas, mas a SDI pacificou. E foi o recurso de embargos 452, dígito 36, 2012, 503, 0113, publicado no DJ de 27 de julho de 2016. Portanto, há 9 anos que essa matéria já está pacificada por esse colhendo Tribunal Superior do Trabalho. Em relação ao adicional noturno, aí vem uma questão também extremamente interessante. Uma questão que, ao meu ver, ainda não está pacificada, pelo menos nesses processos antigos, está pacificada agora a partir da Lei 14.597, de 2023, que não se aplica ao caso, evidentemente, mas que o legislador, observando a necessidade de uma legislação mais específica para o atleta, corroborando que o atleta não é um trabalhador comum, disse que a hora noturna do atleta começa a partir das 23h59 e vai até às 6h59 do dia seguinte. Repito, aqui só para ilustrar, a norma, é a lei que está vigente a partir de junho de 2023, mas para demonstrar que o legislador precisou intervir e trazer para a realidade o mundo do atleta. Se você fala para um atleta que ele vai assinar cartão de ponto, ele não joga mais naquele clube. Eu fico imaginando você falar para o Cristiano Ronaldo ele assinar cartão de ponto todo dia. Não vai acontecer. A realidade é outra. Portanto, essa questão envolvendo o adicional noturno. A lei era omissa, mas a lei aqui é muito interessante. Por quê? O atleta faz jus ao adicional noturno, tem um acórdão do desembargador convocado Celso Moredo, do TRT 18, Celso Moredo Garcia, que ele fala que o atleta, quando ele presta os seus serviços ali em jogos, após as 22 horas, ele não faz ali por determinação do seu clube empregador, mas por uma questão contratual, uma questão comercial. É que o clube vendeu ali os seus direitos televisivos e aquela emissora, ou enfim, ou streaming, passa aquele jogo mais tarde. Portanto, é algo completamente diferente, é completamente diverso. Agora, não é uma questão nova. Eu gosto de trazer aqui, tem um acórdão espetacular de 1983, do ministro Eudélio Martins, que tinha ali uma sensibilidade muito interessante e via ali o atleta como um trabalhador mesmo diferenciado. E ele dizia o seguinte: as condições peculiares do contrato do atleta profissional de futebol não toleram incursão no adicional noturno,
em louvor dos critérios universalmente consagrados na exibição profissional do atleta. Esse tipo de prestação noturna participa visceralmente do contrato e se há de tê-la como abrangida na remuneração estipulada. TST, primeira turma. RR 3.866/82, DJ, 16 de dezembro de 1983, relator, ministro Eudélio Martins. Vejam, é uma discussão muito antiga. Eu sei que saiu uma notícia recente aqui nas notícias do TST, concedendo adicional noturno para o atleta, mas posso assegurar que não teve essa discussão de como a atividade do atleta ela é diferente. E é por isso que clamava uma legislação específica. O legislador precisou dizer ali o óbvio, que o atleta profissional é um trabalhador diferenciado, que ele tem ali uma realidade distinta do trabalhador comum. E foi por isso que a lei agora, em 2023, agora pronto, soterrou essa dúvida. Mas esse acórdão do ministro Eudélio Martins, ele é paradigmático porque ele contempla a realidade experimentada pelo atleta. Portanto, se o atleta ultrapassa ali às 22 horas jogando, não é por culpa do empregador. Foi uma questão comercial. Foi uma questão contratual. Diferente ali, se um clube vai forçar o atleta a treinar após as 22 horas, que apenas hipoteticamente há de argumentando que você poderia ter uma discussão acadêmica nesse sentido. Eu sei que eu estou me alongando, senhor presidente, mas é uma matéria tão apaixonante que eu gostaria também de ter um tempo para a gente poder debater e trazer esses elementos que demonstram como essa atividade do atleta ela é diferente. Agora, se nenhum desses argumentos forem suficientes para demovê-los dessa ideia da impossibilidade de deferimento do adicional noturno para o atleta, esse processo aqui tem uma peculiaridade interessante. É que o acórdão regional ele afirma expressamente que eventual direito adicional noturno já estaria contemplado nos acréscimos remuneratórios que o atleta recebeu. Fato incontroverso, fato incontestável. Portanto, os acréscimos remuneratórios estão ali previstos no artigo 28 da Lei Pelé. O clube não é obrigado a pagar os acréscimos remuneratórios, mas a partir do momento que os acréscimos estiverem pactuados no contrato especial de trabalho desportivo, aí sim será devida essa verba. E, nesse caso, havia pactuação. E o acórdão, página 7 do acórdão, é destacado o seguinte: em caso, os contratos de trabalho firmados entre as partes previram expressamente o pagamento do acréscimo remuneratório a que alude o inciso 3º do dispositivo supratranscrito. Destarte, não há que se falar em adicional noturno, tampouco em horas extraordinárias, decorrentes dos períodos de concentração e viagens, conforme remansosa jurisprudência do coleno TST. Então, esse caso aqui, além de toda a peculiaridade que envolve a atividade do atleta, existe aqui um fato que, na minha opinião, ele é determinante, um fato incontroverso, registrado no acórdão, não estamos falando de revisão de fatos e provas, mas um fato incontroverso, que é o recebimento dos acréscimos remuneratórios, razão pela qual o adicional noturno já estaria contemplado nessa rubrica. Portanto, senhor presidente e senhores ministros, o provimento do recurso de revista em relação à necessidade contratual é medida que se impõe e também com essas breves considerações para reflexão, no caso, o não conhecimento do recurso de revista do atleta. Muito bem, cumprimento o nobre advogado, doutor Maurício, pela sustentação. Relator. Obrigado, senhor presidente. Também cumprimento e reconheço que o atleta profissional ele tem um contrato especial pelas condições especiais de trabalho. Aliás, é por isso que o agravo de instrumento do autor foi improvido quanto às horas extras de período de concentração e viagens, ou seja, a matéria já foi, inclusive, decidida pela turma dizendo que não cabe, em razão das peculiaridades da vida do atleta profissional. Isso, entretanto, não afasta o direito adicional noturno. E, com todas as vênias, o exemplo da nova lei só reforça. A nova lei reconhece o direito adicional noturno, ainda que fixe um outro horário. Mas o adicional noturno é um direito constitucional e não há exceção com todas as vênias. Essa cláusula contratual referida pelo acórdão, ele é transcrita e diz respeito às concentrações, viagens, pré-temporada, não fala em adicional noturno. Então, com todas as vênias, eu cito aqui precedentes da turma,
aliás, perdão, do TST, reconhecendo a quinta e da segunda turma, reconhecendo o direito ao adicional noturno, ao atleta de futebol também. E agora, já o contrato por prazo determinado é expressamente previsto na Lei Pelé, que afasta, inclusive, a possibilidade da incidência da CLT no caso, e, ademais, também cito precedentes aqui do TST no mesmo sentido. Então, eu mantenho o voto, senhor presidente. Pois não. Ministro Dezena. Presidente, eu cumprimentando o nobre advogado, brilhante, sempre na sustentação, aliás, matéria que sua senhoria domina perfeitamente, tem até livro escrito sobre essas questões, parabéns pela sustentação, doutor, mas, de fato, o entendimento do tribunal, aqui o eminente relator cita precedente da lavra da ministra Morgana, do ministro Douglas, da quinta turma, né, do ministro Balazeiro, que, de fato, o entendimento é no sentido de que o trabalhador, ainda que atleta profissional, tem direito ao adicional noturno. Eu peço vênia à outra sustentação e acompanho o relator. Muito bem. Então, em relação aos contratos por prazo determinado, embora não haja solução de continuidade propriamente dita, a matéria está pacificada, a SDI diversas vezes, há muito tempo já se pronunciou no sentido de que a lei prevê e determina que esses contratos sejam por prazo determinado. Então, não há como reconhecer a unicidade contratual. E evidentemente, que se reconhece, né, que são contratos especiais, o contrato do atleta profissional, tanto é que é regido, né, inicialmente pela Lei 9.615/98, com as alterações posteriores, sempre prevê as situações excepcionais. E, especificamente, em relação ao adicional noturno, não neste processo, mas num outro processo, em que está na pauta de hoje, e nós discutimos essa questão e chegamos à conclusão, embora essa matéria não esteja ainda pacificada, nós nos alinhamos à tese que é trazida pelo relator, com a jurisprudência que foi citada, no sentido que a Lei 9.615/98, embora efetivamente ela não prevê o adicional noturno atleta profissionais, reconhecemos a especificidade do contrato, as suas peculiaridades, mas não me parece que nenhuma incompatibilidade, para que nós afastemos aqui a incidência do artigo 7, inciso 9 da Constituição Federal, e por aplicação do artigo 28, parágrafo 4º da Lei 9.615, se aplica com todas as vênias o artigo 73 da CLT. Então, não obstante, né, aos brilhantes fundamentos trazidos tanto pelo doutor Alexandre, na parte da unicidade contratual, como nessa parte do adicional noturno, eu peço vênia e acompanho também o relator. Então, a decisão é unânime nos termos propostos pelo nobre relator, registrada as sustentações gerais dos nobres advogados, a quem desejo um bom dia e um bom trabalho. Bom dia,